então voou no meio de uma tempestade? Ou pior, algum motor já falhou quando você estava a bordo? Essas situações não são nada agradáveis e esperamos que nenhum de vocês jamais tenha que enfrentá-las. Quando coisas assim acontecem com aeronaves, os pilotos precisam se esforçar muito e demonstrar todas as suas habilidades para nivelar o avião e pousá-lo sem que hajam vítimas. Nesse vídeo mostraremos as 10 aterrissagens mais extremas que milagrosamente terminaram bem. Vocês estão prontos para voar a milhares de quilômetros sobre o chão? Então vamos lá. Pouso no rio Hudson. Pode parecer estranho, mas às vezes um único pato ou alguma outra ave é suficiente para derrubar um avião. Isso acontece muito raramente, mas agora mostraremos um caso desses. Os passageiros de um voo que ia de Nova York para Seattle tiveram que passar por um pouso de emergência no rio Hudson, depois que o Airbus A320, em que voavam, atingiu um grupo de gansos canadenses. Menos de um minuto após a decolagem, a aeronave tremeu e os passageiros viram chamas saindo das turbinas. As aves que atingiram os motores fizeram com que eles parassem de funcionar. O capitão da aeronave informou a torre de controle sobre a colisão com um bando de pássaros e enviou um sinal de emergência. Segundos depois, ficou claro que ele não conseguiria manter o avião no ar para chegar até a pista de pouso. Apesar de muito arriscada, a única chance de salvar a tripulação e os 150 passageiros era aterrissar no rio Hudson. Foi exatamente isso que o piloto fez. O profissional da tripulação fez com que tudo acabasse bem. Os passageiros, muito assustados, porém vivos, só precisaram esperar o resgate em cima das asas do avião. Avião sem teto. Em muitos parques de diversão, é possível andar em vários brinquedos divertidos com um vento forte batendo no rosto, mas você nunca viu nada tão extremo quanto o que mostraremos agora. Certa vez, os passageiros de um Boeing 737 tiveram que baixar de uma altura de 7.300 metros em um avião sem teto. Para piorar, eles tiveram que enfrentar ventos a uma velocidade de 530 km por hora. O curto voo entre as cidades das ilhas havaianas de Hilo e Honolulu deveria levar apenas 35 minutos, mas no 23º minuto de voo, quando o avião já havia alcançado a altitude necessária, aconteceu uma descompressão explosiva. A parte da cabine dos pilotos e o teto do Boeing sobre as 6 primeiras filas foram simplesmente levadas pelo vento. Os passageiros ficaram expostos a uma temperatura de menos 45 graus Celsius. Dá para imaginar? A sorte foi que eles ainda não tinham desfivelado seus cintos de segurança. Isso foi o que salvou a vida deles. Apenas uma aeromoça que servia bebidas nesse momento foi arremessada pela cabine. O capitão da aeronave imediatamente iniciou a diminuição de altitude a 3.000 metros, a uma velocidade superior a 500 km por hora. 11 minutos depois do incidente, o piloto conseguiu pousar a aeronave apenas com o motor direito em funcionamento. Felizmente, todos os passageiros e tripulantes sobreviveram ao acidente. Pouso na praia. O que as pessoas normalmente fazem na praia? Descansar e aproveitar a calmaria e a tranquilidade, não é mesmo? Isso se você não estiver na praia Marro, na ilha Saint Martin. O negócio é que essa praia está localizada extremamente próxima a um aeroporto internacional. Os aviões voam tão baixo que a corrente de ar produzida por eles pode até arrastar pessoas, o que é um perigo frequentemente alertado pelas autoridades locais. O aeroporto Princesa Juliana tem uma pista de voo muito curta, de apenas 2.180 metros. Isso obriga os aviões a aterrissar e decolar o mais baixo possível. Às vezes eles podem estar a uma altura de apenas 10 metros acima do solo, o que faz com que todos os turistas abaixem as suas cabeças e apontem suas câmeras para os aviões. Esses pousos perto de uma enorme quantidade de pessoas são muito perigosos e ninguém sabe o que pode acabar acontecendo. Você conseguiria relaxar sabendo que essas enormes máquinas estariam frequentemente voando sobre a sua cabeça? Avião sem bico. Agora contaremos uma história de puro heroísmo. No dia 27 de julho de 2017, o piloto ucraniano Alexander Akupov realizou a aterrissagem heróica de um avião de passageiros de uma companhia turca no aeroporto de Atatürk. O avião deveria fazer um voo de Istambul a Erkan, no Chipre, mas quando se encontravam a 4.000 pés de altitude, uma chuva de granizo destruiu o bico da aeronave e os vidros da cabine do piloto. O capitão decidiu voltar ao aeroporto de partida. A bordo do
avião se encontravam 121 passageiros e 6 membros da tripulação. Os pilotos ucranianos e as aeromoças turcas mostraram muita coragem durante todo o incidente. O capitão pousou o avião com visibilidade zero, guiando-se apenas pelos aparelhos. Incrível, não é mesmo? O aeroporto de Ataturk inteiro aplaudiu o pouso. Os pilotos de outros aviões piscaram os faróis e depois foram felicitar o Alexander. Realmente, essa foi uma façanha digna de respeito. O piloto fora do avião. É improvável que haja outra pessoa no mundo que tenha voado no teto do avião. Em 1990, o piloto Tim Lancaster, com mais de 11.000 horas de experiência, era o capitão de uma aeronave que voava do Reino Unido para a Espanha. Às 7h20 da manhã, o avião decolou do aeroporto de Birmingham, em direção ao país ensolarado. Depois de 13 minutos, o avião já havia alcançado uma altura de 5.000 metros, e o comandante resolveu desafivelar o seu cinto de segurança. No entanto, logo em seguida, se escutou um barulho e o para-brisa do lado do capitão saiu voando. O próprio piloto saiu voando também, mas por sorte, suas pernas ficaram presas na cabine. Enquanto ele enfrentava as rajadas de vento do lado de fora do avião, um auxiliar de voo o segurou com as 2 mãos e não deixou que ele saísse voando. O copiloto iniciou uma descida de emergência e enviou um sinal de socorro. Eles voaram para o aeroporto mais próximo e fizeram um pouso de emergência. O Tim foi removido do avião praticamente congelado e com as mãos quebradas, porém vivo. Depois de 5 meses, ele voltou a pilotar. Os passageiros e os tripulantes passaram por essa aventura extrema por culpa de um mecânico que trocou o vidro do avião antes do voo. Ele prendeu o para-brisa com parafusos errados, os quais tinham literalmente 1 milímetro de diâmetro a menos do que o necessário. Achamos que nem mesmo os dublês mais experientes de Hollywood conseguiriam repetir essa cena. Nuvem de fumaça. Um avião Boeing 747 deveria fazer um longo voo de Londres a Auckland, na Nova Zelândia, com várias paradas, uma na Índia, uma na Malásia e outra na Austrália. Mas alguns minutos depois da decolagem noturna, em Kuala Lumpur, algo estranho começou a acontecer na aeronave. O interior dela de repente se encheu de fumaça e as janelas da cabine dos pilotos se cobriram de faíscas cintilantes. Este fenômeno é conhecido pelos pilotos como fogo de San Telmo e pode ser observado nas asas dos aviões durante tempestades. O problema é que o radar meteorológico não mostrava nenhuma tempestade. Em pouco tempo, uma luz branca cintilante envolveu todo o avião e logo os 4 motores explodiram em chamas. Para o horror de todos a bordo, todos os motores pararam de funcionar. O copiloto e o engenheiro de voo tentaram, sem sucesso, reiniciá-los repetidamente. Parecia que tudo estava perdido, mas de repente um milagre aconteceu. A uma altitude de 4.100 metros, o 4º motor inesperadamente começou a funcionar e em seguida todos os outros também ressuscitaram. O avião conseguiu chegar até o aeroporto de Jakarta e aterrissar. Os 248 passageiros Moleque, se eu tenho qualquer coisa desse tipo do avião e tá todo mundo calado, eu sou o único que ia ficar assim, ó. 15 membros da tripulação chegaram ilesos na ilha. Depois descobriu-se que o acidente foi causado por uma nuvem de cinzas vulcânicas onde a aeronave se meteu. Planador de Gimli. Esse foi o nome que o Boeing 767 da companhia aérea Air Canada recebeu ao realizar uma façanha incrível. O avião de 132 toneladas, cujos motores falharam, conseguiu planar desde uma altura de 12.000 metros e pousar com segurança na base aérea desativada de Gimli durante uma corrida de automóveis. Incrível, não é? A situação se complicou ainda mais pela falta de eletricidade, o que fez com que muitos instrumentos de voo também deixassem de funcionar. A pressão no sistema hidráulico era tão baixa que os pilotos mal conseguiam mover os ailerons e o manche, mas a tripulação usou todas as suas habilidades e ninguém se feriu. A causa do incidente foi um erro dos funcionários terrestres do aeroporto de Ottawa, que confundiram quilos e libras. Assim, menos de 5 toneladas de querosene foram colocadas na aeronave, em vez das 20 toneladas necessárias. A situação terminou bem, pois o experiente capitão da aeronave sabia da existência de uma base aérea abandonada e também porque a sorte estava do lado dele. No meio da taiga. No dia 7 de setembro de 2010, um avião Tu-154B da companhia aérea Alrosa, que ia de Yakutia a Moscou, pousou na Sibéria. Mas o que tem de mais nisso, você deve estar se perguntando. 3 horas e meia após a decolagem, o avião sofreu uma perda completa de potência. A maioria dos dispositivos parou de funcionar, as bombas de combustível pararam e tornou-se impossível controlar os mecanismos da asa. O combustível no tanque da aeronave era suficiente para
apenas mais 30 minutos de voo. Depois de baixar a uma altura de 3.000 metros, os pilotos começaram a procurar um local adequado para aterrissar, aquele monstro voador de 80 toneladas. E eles tiveram sorte, pois logo encontraram a pista do pequeno aeroporto de Isma. No entanto, ela era muito curta, com apenas 1.350 metros. Os pilotos conseguiram pousar o avião, mas não foi possível parar na pista. O TU-154 foi direto em direção às árvores, mas tudo terminou bem. Nenhum dos 72 passageiros e dos 9 membros da tripulação ficaram feridos. Trem de pouso defeituoso. Como você reagiria se o trem de pouso de um avião em que você estivesse voando não funcionasse? Confessamos que nós ficaríamos muito apreensivos com a aterrissagem e achamos que foi justamente assim que ficaram os passageiros de um avião que pousou em Astana. A bordo estavam 116 passageiros e 5 membros da tripulação. Por alguma razão, o trem de pouso dianteiro não pôde ser ativado completamente e os pilotos decidiram aterrissar a aeronave sem ele. O avião arrastou o seu bico por 30 metros na pista, mas quase não foi danificado e nenhum dos passageiros e membros da tripulação ficaram feridos. O capitão da aeronave soube como agir e conseguiu evitar uma tragédia. Furacão. Pousar durante uma tempestade não é a coisa mais agradável que pode acontecer em um voo, mas infelizmente foi isso que aconteceu com um avião em Hamburgo. Não havia nenhum sinal de que algo sairia mal, mas as fortes rajadas de vento de até 120 km por hora, devido à passagem do furacão Emma, atingiram o avião. E apesar de todas as dificuldades, o piloto valente decidiu tentar pousar. Mas quando o avião estava quase tocando o solo, um forte impulso o inclinou para o lado. A asa esquerda da aeronave, que estava a 250 km por hora, acabou tocando o chão, mas felizmente o piloto conseguiu nivelar o avião. No entanto, a aeronave já não estava alinhada com a pista e era necessário fazer algo. Então o piloto decidiu subir outra vez para evitar uma tragédia. Depois de fazer uma volta sobre o aeroporto, o avião aterrissou com sucesso, apesar dos graves danos à sua asa. E você, já viveu algum momento emocionante durante um voo? Conte para nós nos comentários. Não, e se você só uma turbulênciazinha mesmo, mas depois desse tanto de coisa que eu vi, eu não vou nem contar não, que eu vou passar vergonha aqui.